Pensa num livro bom é uma série muito especial onde a gente fala sobre livros e autores que são importantes para o seu conhecimento da Bíblia Sagrada, do teológico. E hoje eu quero recomendar um livro muito legal, que é esse livro, Como Ler a Bíblia, livro por livro, um guia de estudo panorâmico da Bíblia, do Gordon Fee e Douglas Stewart. É interessante, muitas pessoas, quando a gente vai palestrar, ensinar na escola, muita gente pergunta qual livro seria bom para a gente ter uma introdução aos livros da Bíblia. Saber quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, saber o contexto que cada autor ali bíblico estava. Então, se você tem uma série de livros que falam sobre a introdução aos livros da Bíblia. No entanto, esse livro do Gordon Fee e Douglas Stewart, ele é muito bom, ele é bastante simples, ele traz ali as informações com bastante estudo. E, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser um livro profundo. Então, eu gosto muito de livros que têm profundidade e, ao mesmo tempo, têm clareza. Eles são simples para todo tipo de público. E esse é um livro deles. Aqui no nossos vídeos, Pensa no livro bom, eu sempre divido em três áreas. A primeira, com relação aos autores. Segundo, com relação à obra. E a terceira, sobre três questões porque eu indico esta obra. Então, vamos começar lá com os autores. O Gordon Fee é um teólogo pentecostal e estudioso do Novo Testamento e também ministro ordenado da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Após ensinar brevemente no Eton College, em Illinois, ensinou também no Gordon Theological Seminary em Southampton, até 1986. Gordon Fee, ele é muito interessante porque ele é um dos biblistas mais importantes que nós temos. E ele é um pentecostal. A gente tem poucos teólogos pentecostais, ele é um deles, e por isso muito importante. Ele é autor de várias obras, entre elas Entendes o que Lês. Esse livro é muito legal e eu vou trazer aqui ainda sobre ele. Um outro livro que eu vou falar sobre ele, do Gordon Fee, é O Espírito e o Povo de Deus, publicado pela editora Vida Nova. Então, o Douglas Stewart é professor do Antigo Testamento no Gordon Theological Seminary, onde ensina há mais de 28 anos. Ele recebeu várias premiações, PhD pela Harvard University, cursou o seminário em Yale, e sua consagração como erudito não afastou do pastorado. Ele é um erudito, mas ao mesmo tempo pastor, muito interessante. Ele também escreveu, junto com o Gordon Fee, o Entendes o que Lês. A obra é uma obra que começa estabelecendo de forma muito clara e precisa a história panorâmica da Bíblia. Isso aqui foi o que mais me encantou nessa obra, porque ele começa falando, toda vez que você vai trabalhar um livro que trabalha ali com a questão das introduções, um grande erro é você pegar ali, por exemplo, a introdução de Salmos e só falar de Salmos, não fazer a conexão com o restante da Bíblia. Ele começa fazendo toda a costura da macro narrativa, falando assim, olha, a gente vai trabalhar livro por livro, mas é importante você não perder a noção de que cada livro está dentro de um contexto maior. E ele vai colocar algo que para mim é extremamente importante, e ele deixa claro isso no início, que é a história do panorama bíblico. Que história é essa? A história de uma criação perfeita de Deus, a queda, a redenção e a consumação. Então, esse panorama bíblico maior de criação perfeita, queda,
redenção em Cristo Jesus e consumação final de todas as coisas é o que a gente chama de macronarrativa. Os livros são micronarrativas e ele deixa claro isso no primeiro capítulo, que ele vai trabalhar a partir dessa macronarrativa e que os livros que ele vai mostrar que não fogem dessa história, dessa grande história da Escritura Sagrada. Por isso, esse livro me encantou logo nas primeiras páginas, porque uma das questões importantes quando você vai ler um livro é você olhar nas primeiras páginas quais são os pressupostos, qual é o fundamento na qual ele vai construir a sua obra, quais são as bases fundantes que ele tá pisando. E eu gosto, pelo menos particularmente eu gosto, de livros que os autores deixam claro isso no início, que eles são claros, honestos em mostrar quais são os seus fundamentos. Eu não gosto muito de livro que você vai lendo e vai tendo que decifrar. Falar, eu acho que esse livro ele está pendendo mais para esse lado, mais para essa teologia, aqui tem a ver com aquela linha teológica, e você vai meio que tateando, descobrindo ali qual é a do livro. Mas quando você se depara com um livro como o do Gordon Fee, do Douglas Stuart, quando ele fala assim, olha, nós vamos trabalhar as introduções dos livros, mas a base na qual nós vamos trabalhar é criação, queda, redenção, consumação, essa macro história. A partir dessa macro história a gente vai trabalhar as micro histórias. Isso já clareia muito para nós leitores como que ele vai desenvolver toda a sua obra. Então eu gosto muito de obras claras na sua abordagem e claras na sua teologia. Principalmente, né, meus irmãos, quando a gente vai trabalhar com a Bíblia. Principalmente quando a gente vai trabalhar com o que a gente chama de hermenêutica. Deixar claro os pontos fundamentais ali, para mim, é extremamente importante, e é por isso que eu recomendo esse livro. E ele vai dividir todo o texto bíblico em 5 pontos. A primeira é a narrativa de Israel na história bíblica. Então ele vai trabalhar a lei e os livros históricos. Ele vai trabalhar a lei ali, né? Lei são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a base, o fundamento de toda a Escritura Sagrada. E em cada livro ele vai falando quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, os pontos ali mais importantes com relação àquela época, qual é o objetivo do livro. Ele vai fazer um pequeno resumo do livro. Então, por exemplo, Gênesis, ele vai falar quem escreveu, quando, os pontos motivadores, os pontos importantes históricos. Ali ele vai traçar um resumo de todo o livro ali de Gênesis. Isso ele vai fazendo com todos os livros da Bíblia. Nessa primeira parte ele chama de a narrativa de Israel na história bíblica. Depois ele vai falar sobre os escritos de Israel na história bíblica. Os escritos aqui englobam os livros sapiensais, né? Os livros de sabedoria e também os livros poéticos. Ele vai falar sobre os profetas de Israel na história bíblica, os profetas maiores, os profetas menores, e depois ele vai falar sobre os evangelhos e atos na história bíblica. Outro fator que eu gostei bastante da abordagem do Gordon Fee aqui, do Douglas Stuart, é que ele une Atos com os evangelhos, como ele une os históricos com a lei. Eu achei isso bastante importante, porque quando você olha a estrutura bíblica e você olha ali a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos nada mais são do que a tentativa do povo de Israel em viver a lei.
como também o livro de Atos é a tentativa da igreja em viver os evangelhos. Então, ele une os evangelhos com Atos num grupo só, e os livros históricos com a lei, porque para ele é um grupo que deve fazer parte conjunta, não deve estar separado, em uma análise separada, mas numa análise conjunta. Eu achei isso bastante interessante. E, por fim, ele trabalha as cartas e Apocalipse na narrativa bíblica. Essa questão de como que ele vai trabalhando cada livro, dando a visão geral do livro, mas também uma outra coisa que eu gostei bastante de deixar prático tanto para alguém que já está mais experimentado nas leituras teológicas, como alguém que é iniciante, são orientações para a leitura do livro. Então, quando você vai ler um livro, por exemplo, como Levítico, que muitas vezes tem uma abordagem simbólica, e uma pessoa pode falar assim, poxa, eu não estou entendendo o que está escrito aqui, ele dá algumas orientações de como você ler o livro para você ter mais clareza na sua leitura. Como eu falei, ele dá um relato sucinto e depois, por fim, ele coloca o lugar do livro no panorama da criação, queda, redenção e consumação. Por isso, eu gostei bastante desse livro, Como Ler a Bíblia livro por livro, e 3 considerações porque eu recomendo essa obra. Primeiro, é porque ele trabalha os comentários particulares da história em cada livro dentro da grande história da Bíblia. Essa questão de não trabalhar o micro, a micro-história fora da macro-história. A questão da macro-história sempre é importante. E você pode perguntar, mas por que isso é tão importante? Porque a macro-história é a história de Deus. É a grande história de Deus, a grande história do que Deus está revelando ao longo do tempo. É a grande história de um Cristo que não só veio na temporalidade, mas um Cristo que está desde a eternidade. Um Cristo que todo o universo foi criado por Ele, para Ele, como diz o Evangelho de João. Então, é importante a gente entender essas questões para a gente entender também que a Bíblia é a revelação de quem Deus é. E do que Ele tem feito na história. E não uma revelação de quem o homem é. A revelação de quem o homem é consequência. Então, a Bíblia toda é a missão de um Deus em amor que resolveu criar o ser humano, mas esse ser humano resolveu se afastar desse Deus. E Deus, graciosamente, veio em busca do ser humano, para redimi-lo e vai levá-lo à consumação de todas as coisas. Então, gostei muito desse fato, dessa macro história, dessa grande história ser inserida nessa análise das micro histórias de cada livro que vai sendo introduzido, Ele também é muito claro e objetivo, sem perder a profundidade na introdução e comentários dos livros da Bíblia. Um outro erro quando você começa a ver livros de introdução é a superficialidade, Porque ele vai comentar ali 66 livros e muitas vezes só traz ali algumas informações básicas, mas não entra muito em detalhes exegéticos, os pontos fundamentais exegéticos. Embora o livro ele seja simples, ele não desconsidera essas questões importantes, factuais, essas questões marcantes na história de cada livro. Embora ele não seja extensivo, mas ele é sucinto e profundo dentro daquilo que ele se propõe de ser um livro somente de introdução. Então, eu gostei bastante disso. E ele é prático, e por isso motiva a ler a Bíblia. Não é uma erudição chata, mas uma erudição que aproxima e nos faz entender melhor a Escritura.
livros de introdução que você vai ler a introdução, você fala assim, nossa, eu não quero ler não. E aí você é um livro que não te aproxima, um livro que te afasta. Esse livro não, ele vai dando ali o pano de fundo ali de cada autor, da escritura, e fala assim, poxa, isso te motiva a ler, isso te aproxima, então é muito legal. Que Deus abençoe a sua vida. Minha oração por mim e por você é que possamos ler cada vez mais a Escritura Sagrada, conhecer cada vez mais o Evangelho, para conhecer cada vez mais ao nosso Deus e a nós mesmos. Deixa aí o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, comente se você já leu algum livro, né, do Gordon Fee, Douglas Stewart, algum outro livro de introdução que você conheça. Pode deixar aí uma indicação para aqueles que assistirem esse vídeo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.